Olá! Hoje apresentarei o artigo intitulado Um algoritmo distribuído baseado em leilão para alocação de máquinas virtuais em infraestrutura de cloud game multiplayer, que foi publicado no International Journal of Cloud Computing em 2024 pelos pesquisadores Yassine Boujelban e Hasnath Hourad. Me apresentando, eu sou Pedro Henrique Salles Pena e eu faço parte da turma de Ciência da Computação da PUC. Como dito anteriormente, o nosso artigo escolhido foi Um algoritmo distribuído baseado em leilão para alocação de máquinas virtuais em infraestruturas de cloud game multiplayer, tradução livre, e os autores são a Yassine Boujelban e a Hasnath Hourad. O ano foi de 2024 e ele foi publicado no International Journal of Cloud Computing. Mas o que exatamente é cloud gaming? Para contextualizar, o cloud gaming é um modelo de serviço emergente que mimetiza o conceito de cloud computing. Basicamente, ele exporta as tarefas computacionais intensivas, como o processamento gráfico de jogos complexos, para servidores remotos na nuvem. E isso é fundamental, pois alivia as exigências de hardware e de software nos dispositivos dos jogadores, como tablets e smartphones, que muitas das vezes não conseguem rodar jogos modernos. Ao usar essa abordagem, o cloud gaming melhora a responsividade e a escalabilidade dos jogos, superando as limitações dos clientes leves. Além disso, ele também oferece benefícios como a ubiquidade, a capacidade multiplataforma para proporcionar uma experiência imersiva e a redução do consumo de energia dos dispositivos dos usuários. Apesar dos benefícios, o cloud gaming enfrenta desafios significativos, especialmente no ambiente multiplayer. Um dos principais é a qualidade de serviço e experiência. A interação entre o terminal do jogador e o servidor na nuvem precisa ser extremamente rápida. Estudos mostram que um atraso de cerca de 80 milissegundos já é um limiar crítico para uma boa percepção de qualidade em jogos mais lentos, como jogos de estratégia ou RPGs de turno. Só que esse impacto é ainda mais severo em jogos rápidos, como de tiro de primeira pessoa. Outro desafio é a escala em jogos massivos multiplayer. Com milhões de jogadores, recursos computacionais precisam estar distribuídos em múltiplos centros de dados, que exigem algoritmos de atribuição de recursos igualmente distribuídos. E é nesse ponto que surge o problema de colocação de máquinas virtuais, ou VMP, Virtual Machine Placement. Selecionar a VM ideal é complexo, pois envolve considerar a disponibilidade de recursos, garantir a qualidade da experiência do jogador e até a mesma localização de outros jogadores em um mesmo jogo, em um processo conhecido como matchmaking. Eu vou falar agora um pouco mais sobre o problema abordado no artigo. O artigo que estamos analisando se concentra em resolver o problema crítico da alocação de máquinas virtuais em servidores de renderização para as requisições enviadas por jogadores online. Tudo isso dentro de uma infraestrutura de cloud gaming distribuída. A grande lacuna que esse trabalho busca preencher é que a maioria das pesquisas anteriores assume a existência de uma única entidade central, como por exemplo um cloud broker, para tomar todas as decisões de alocação de VMs. E isso se torna um gargalo em cenários de jogos massivos multiplayer, ou jogos multiplayer em jogos gerais online. Portanto, o objetivo principal desse artigo é propor um algoritmo de alocação de VMs que seja completamente distribuído, visando resolver o problema de escala e a dependência de uma entidade central e ambientes de jogos online, massivos ou não. Agora eu vou falar um pouco mais sobre metodologia e a arquitetura proposta no artigo. A metodologia proposta no artigo introduz uma arquitetura de 3 camadas, sendo a inovação principal a inclusão de uma nova camada de decisão. Esta camada é composta por uma rede de sobreposição de, entre aspas, nós de portal como servidores de acesso, que ficam entre os jogadores e os centros de dados onde estão os servidores de renderização. O problema de alocação de VMs é inicialmente modelado como um problema de transbordo, e para simplificar e focar na atribuição, ele é reduzido a um problema de transporte entre esses nós de portal e os servidores de renderização. Finalmente, para aplicar o algoritmo de leilão, ele é transformado em um problema de atribuição, onde cada requisição
e cada VM são duplicadas individualmente. O coração da proposta é o algoritmo DVMP, ou Distributed Virtual Machine Placement. Ele é uma implementação completamente distribuída do algoritmo de leão clássico, projetado para ser altamente paralelizado e não depender de memória compartilhada. Para otimizar seu desempenho e escalabilidade, o DVMP incorpora duas extensões importantes: o Contention Threshold, que ajuda a evitar situações de guerra de preço entre requisições semelhantes, e o Bundling, que agrupa requisições e VMs em bloco, reduzindo significativamente o tamanho do problema e melhorando a convergência. Bem, agora eu vou falar um pouco mais sobre os resultados obtidos, que no caso são os tempos de convergência. Bem, os resultados da avaliação de desempenho do DVMP foram analisados em termos de tempo de convergência e gap de optimalidade. Primeiramente, quanto ao tempo de convergência, o artigo mostra que, sem a aplicação do bundling, como a gente pode ver no gráfico à direita, que é feito pelo número de nós pelo tempo, o tempo de convergência aumenta exponencialmente com o tamanho da rede, mais à direita o número de nós sobe e o tempo também. Como esperado, a topologia em linha apresenta a convergência mais lenta, enquanto a topologia completa demonstra um melhor desempenho, pois simula virtualmente uma memória compartilhada entre todos. No entanto, quando o bundling é aplicado, como a gente pode ver no gráfico à direita, que segue o mesmo padrão, número de nós por tempo, com um pacote de cerca de 15 requisições, o tempo de convergência é drasticamente reduzido. Por exemplo, para uma rede de 120 nós, o tempo de convergência caiu de aproximadamente 380 segundos para apenas 3,8 segundos. E isso demonstra que o DVMP consegue resolver o problema de atribuição em pouquíssimos segundos, mesmo em um computador pessoal simples, que é crucial para aplicações em tempo real. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a outra métrica, que foi o Optimality Gap, ou o gap de otimalidade. A segunda métrica de desempenho avaliada foi o Optimality Gap, que é a diferença relativa entre a solução encontrada pelo DVMP e a solução ótima. Sem o uso do bundling, como a gente pode ver na direita, o gap de otimalidade tende a aumentar conforme o tamanho da rede cresce. Por exemplo, para uma rede completa de 10 nós, o gap é de apenas 2%, mas em uma rede de 100 nós ou maior, que serve, mais de 3.000 requisições, pode atingir cerca de 16%. No entanto, a aplicação do bundling com 15 melhora o desempenho do DVMP em todas as topologias. O gap para uma topologia completa com 100 nós é reduzido para cerca de 9%, e para uma topologia aleatória, o desempenho é ainda mais interessante e estável, com um gap variando entre 6 e 10% para redes de 10 a 100 nós. É muito importante notar que a escolha da taxa de bundling é crucial. Como o artigo demonstra, uma granularidade muito grossa, como 30 ou maior, pode degradar o desempenho e mostra que um equilíbrio é necessário para otimizar tempo e a qualidade da solução. Para concluir, o artigo demonstra que o algoritmo DVMP é altamente eficaz para o problema de alocação de máquinas virtuais em ambientes de cloud gaming multiplayer distribuídos. A introdução da camada intermediária de nós de portal e a cuidadosa modelagem do problema com o problema de transporte e a atribuição foram passos cruciais para a solução. Além disso, a estratégia de bundling, ou agrupamento de requisições e VMs, provou ser fundamental para garantir a escalabilidade do sistema e melhorar significativamente o desempenho do algoritmo. Em cenários práticos, o DVMP, com o bundling ativado, conseguiu resolver o problema de atribuição em cerca de 4 segundos, com um gap de otimalidade muito baixo, de apenas 10%, mesmo em redes de 100 nós com topologia aleatória. Isso mostra que a proposta é robusta e aplicável a ambientes de larga escala. Bem, muito obrigado pela atenção. E esse trabalho foi muito interessante de desenvolver, pois deu para ver claramente como que a gente pode pegar uma solução que às vezes é feita para um outro problema e transformar em algo
para o nosso problema. Por exemplo, nesse caso era a distribuição para cloud gaming, mas ele usou uma solução generalista e só especificou para o problema que a gente tinha.